E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rony, professor de Física. No vídeo anterior, vimos como obter a aceleração de uma partícula fluida a partir do campo de velocidade do escoamento de um fluido em coordenadas cartesianas. A partir daquele estudo, a gente obteve essa expressão. Neste vídeo, eu vou recorrer a ela para obter as componentes da aceleração dessa partícula em coordenadas cilíndricas. Para fazer isso, eu vou escrever o campo de velocidade v do escoamento do fluido de forma geral em coordenadas cilíndricas. Sendo assim, v é igual a vr r versor, mais vθ θ versor, mais vz k versor. Logo abaixo, eu ilustro o operador diferencial vetorial del em coordenadas cilíndricas e logo abaixo eu ilustro a relação entre os versores r θk e ijk. Neste vídeo, eu vou deixar dois cards. Um deles mostra como calcular a velocidade de uma partícula em coordenadas cilíndricas e o outro mostra como obter o operador diferencial vetorial del em coordenadas cilíndricas, além dessa relação vetorial que eu ilustro no quadro. Muito bem? Vamos, portanto, recorrer a essa expressão para obter as componentes da aceleração da partícula em coordenadas cilíndricas. Eu vou começar calculando, portanto, este termo. Sendo assim, nós temos aqui o campo de velocidade v, produto escalar com o operador del, aplicado ao campo de velocidade v. Muito bem? Sendo assim, nós temos aqui o campo de velocidade v é vr r versor mais vθ θ versor mais vzk versor. Muito bem. Nós temos aqui o produto escalar com o operador del. Então, na direção r versor, del del r. Na direção θ versor, nós temos 1 sobre r del del θ. E na direção k versor, nós temos del del z. Tudo isso aplicado ao campo de velocidade v. Muito bem? Sendo assim, nós vamos obter v, produto escalar com o operador del, aplicado ao campo de velocidade v, igual. Agora eu vou fazer a distributiva de acordo com a definição do produto escalar. Perceba que nós temos o seguinte: vr r versor, produto escalar com r versor del del r. Então, o primeiro termo nos dá vr del del r, já que r versor, produto escalar com r versor, é igual a 1. Mais. Agora nós temos este termo, produto escalar com este termo. Os versores r, θ e k são ortogonais entre si. Portanto, esse produto escalar é zero e esse produto escalar é zero. Portanto, eu fico apenas com esse termo. Agora, mais. Vθ θ versor, pelo mesmo raciocínio, produto escalar com este termo é igual a zero e produto escalar com este termo é igual a zero. Como θ versor, produto escalar com θ versor é igual a 1, a gente obtém Vθ vezes 1 sobre r del del θ. Muito bem? Agora, mais, pelo mesmo raciocínio, este termo, produto escalar com este termo é igual a zero, produto escalar com este termo é igual a zero. Logo, a gente obtém Vz del del z, já que k versor, produto escalar com k versor é igual a 1. Tudo isso aplicado ao campo de velocidade v. Sendo assim, nós temos aqui, então vamos escrever, nós temos vr del v del r, muito bem, mais vθ vezes 1 sobre r del v del θ, mais vz del v del z. Muito bem? Então, observe no quadro a expressão obtida até aqui. Vamos agora calcular cada um dos termos separadamente. Lembre-se que eu estou calculando apenas este termo da aceleração da partícula. Agora, eu vou efetuar esse cálculo. Portanto,
nós temos VR, que multiplica a derivada parcial do campo de velocidade V em relação a R. Então, VR que multiplica. Então, vamos lá. O campo de velocidade V em coordenadas cilíndricas aqui se encontra. E eu vou tomar a derivada parcial em relação a R. Então, nós temos del R deste termo. Então, eu tenho o primeiro, que é VR, vezes a derivada do segundo, mais o segundo, vezes a derivada do primeiro. Muito bem. Agora, eu aplico a regra do produto neste termo. Portanto, mais o primeiro, que é Vθ, vezes a derivada do segundo em relação a R, mais o segundo vezes a derivada do primeiro, mais, pelo mesmo raciocínio, o primeiro vezes a derivada do segundo, mais o segundo vezes a derivada do primeiro. Vamos analisar agora cada um dos termos dessa soma. Perceba o seguinte, R versor não depende de Rzinho, portanto, esse termo vai embora. Esse termo é nulo. Del VR e del R permanece, pois, de forma geral, as componentes VR, Vθ e Vz podem depender de R, θ e Z. Portanto, esse termo prevalece. Agora, note o seguinte, θ versor não depende de Rzinho, logo, este termo é igual a zero. Este termo prevalece. Aqui, K versor também não depende de Rzinho, esse termo vai embora. Logo, nós ficamos apenas com esses três termos. Sendo assim, eu vou resumir esse resultado aqui embaixo. Sendo assim, nós temos que VR vezes a derivada parcial do campo de velocidade V em relação a R é igual. Já fazendo a distributiva, então nós temos na direção R versor, nós temos VR, del VR, del R, R versor, fazendo a distributiva, mais VR, del Vθ, del R, mais VR, del Vθ, del R, θ versor. Muito bem, mais agora nós temos VR, del Vz, del R. Então, mais VR, del Vz, del R, K versor. Observe no quadro, portanto, o resultado obtido a partir do cálculo realizado. Vamos agora calcular o segundo termo. Então, nós temos Vθ vezes 1 sobre R, que multiplica a derivada parcial em relação a θ do campo de velocidade V. Então, vamos lá. Pelo mesmo raciocínio. Então, só ilustrando aqui o termo, del V, del θ, logo a gente obtém Vθ sobre R, fazendo uma distributiva. Então vamos lá. Derivada parcial em relação a θ do campo de velocidade V. Regra do produto novamente. Então nós temos o primeiro vezes a derivada parcial do segundo mais o segundo vezes a derivada parcial do primeiro. Agora mais a derivada parcial em relação a θ, não se esqueça disso, então, o primeiro vezes a derivada parcial do segundo, mais o segundo vezes a derivada parcial do primeiro. Muito bem, e por fim, o primeiro vezes a derivada parcial do segundo, mais o segundo
vezes a derivada parcial do primeiro. Muito bem? Sendo assim, a gente obtém que Vθ vezes 1 sobre R del V del θ é igual a Vθ sobre Rzinho que multiplica. Então vamos lá. A derivada parcial do versor R em relação a θ. A derivada do cosseno é menos seno e a derivada do seno é cosseno. Então, del R versor del θ nos dá θ versor. Muito bem? Então, nós temos VR θ versor mais. Aqui, nós temos del VR del θ R versor. Agora, mais a derivada parcial de θ versor em relação a θ. Perceba o seguinte, a derivada do seno é cosseno e a derivada do cosseno é menos seno. Portanto, isso nos dá menos R versor. Essa derivada parcial é menos R versor. Logo, a gente obtém menos Vθ R versor mais. Agora, del Vθ em relação a θ, θ versor. Muito bem? A derivada parcial do versor K em relação a θ é zero. Esse termo vai embora, portanto, resta aqui na soma a derivada parcial de Vz em relação a θ, K versor. Muito bem? Bom, vamos agora efetuar a distributiva. E eu vou ilustrar esse resultado aqui embaixo, para que depois a gente possa fazer a soma como um todo. Muito bem? Então vamos lá. Vθ vezes 1 sobre R del V del θ é igual. Então vamos começar na direção do versor R. Eu tenho Vθ sobre R del VR del θ R versor menos Vθ ao quadrado sobre R menos Vθ ao quadrado sobre R versor, agora na direção θ, mais, observe essa distributiva, VR Vθ sobre R θ versor, e agora aqui, mais Vθ sobre R, mais Vθ sobre R, del Vθ, del θ, θ versor. E por fim, na direção K versor, mais Vθ sobre R, del Vz, del θ K versor. Observe no quadro o resultado obtido a partir dos cálculos realizados até aqui. Vamos agora calcular o último termo. Então vamos lá, nós temos Vz que multiplica a derivada parcial do campo de velocidade V, eu reforço, em coordenadas cilíndricas, em relação a Z. Então vamos lá, nós temos agora Vz multiplicando a derivada parcial de V em relação a Z. Esse resultado ele vai ser mais rápido de ser obtido. Por quê? A derivada parcial em relação a Z dos versores é igual a zero. Perceba que o versor R não depende de Z, o versor θ não depende de Z e o versor K também. Portanto, ao aplicar a regra do produto, quando eu for calcular a derivada parcial em relação a Z de qualquer versor, o resultado é zero. Então vamos lá. Nós temos aqui, portanto, Vz que multiplica
A derivada parcial em relação a z do campo de velocidade v. Então vamos lá. Aqui nós temos, ó, o primeiro que é VR, vezes a derivada parcial em relação a z de r versor, que é zero. Então esse termo desaparece. Então aqui eu vou ficar apenas com del VR, del z, r versor. Mais, regra do produto de novo, ó, o primeiro vezes a derivada parcial em relação a z do segundo. Essa derivada parcial é zero, portanto eu fico apenas com del v θ, del z, θ versor. Pelo mesmo raciocínio, nós temos agora del vz em relação a z, k versor. Basta agora efetuar a distributiva. Então eu vou colocar esse resultado aqui. Então nós temos vz vezes a derivada parcial do campo de velocidade v em relação a z, e isso é igual. Então vamos lá. Nós temos vz del vr del z r versor mais vz del v θ del z θ versor mais vz del vz del z k versor. Muito bem. Portanto, eu acabo de calcular esse primeiro termo da aceleração da partícula fluida a partir do campo de velocidade v. Muito bem? Arrumando aqui, portanto, um espacinho no quadro. Agora, eu vou somar todos esses termos. E eu já vou organizar nas componentes, nas direções r, θ e k, a expressão em questão. Então vamos lá. Nós temos aqui que a aceleração da partícula, ela é o campo de velocidade v, produto escalar com o operador del aplicado a v, mais, não podemos nos esquecer deste termo, a derivada parcial do campo de velocidade v em relação ao tempo t. Sendo assim, a aceleração da partícula é igual. Então vamos lá. O primeiro termo aqui se encontra. Perceba o seguinte. Eu vou efetuar a soma e depois eu vou obter as componentes nas direções r, θ e k versor. Portanto, eu já vou diretamente efetuar esse cálculo. Então eu quero a aceleração na direção r versor dessa partícula. Então vamos somar apenas os termos na direção r versor. Muito bem? Como se trata da componente, eu não preciso da indicação vetorial. Logo, nós temos na direção r versor, então começando com esse termo, nós temos VR, del VR, del R, muito bem, não aparece mais nenhum termo, aqui nós temos mais Vθ sobre R, del VR, del θ, muito bem, menos Vθ elevado ao quadrado sobre R. Agora acabou, não temos mais termos na direção R versor. Agora vamos olhar para este termo. Então, mais R versor, nós temos Vz vezes a derivada parcial de VR em relação a Z. Muito bem. Não podemos nos esquecer da derivada parcial em relação ao tempo. A derivada parcial em relação ao tempo do campo de velocidade v na direção r versor nos dá del VR, del t. Muito bem. As componentes do campo de velocidade v, VR, Vθ e Vz, podem depender de r, θ e z, inclusive do tempo t. Muito bem? De forma geral. Agora nós temos a aceleração dessa partícula, a componente da aceleração dessa partícula na direção θ, na direção angular θ.
Então vamos lá, pelo mesmo raciocínio. Nós temos VR del Vθ del R, muito bem. Aqui nós temos dois termos, então mais. Agora, Vθ sobre R, del Vθ del θ, muito bem, mais VR Vθ mais VR Vθ sobre R mais VZ del Vθ del Vθ del Z, muito bem, mais a derivada parcial da componente Vθ em relação ao tempo t. Observe a expressão obtida. Enfim, nós temos a componente da aceleração da partícula na direção z. Então agora esse termo contribui com VR del VZ del R. Este termo vai contribuir com Vθ sobre R, Vθ sobre R del VZ del θ, e este termo vai contribuir com VZ del VZ del Z, além da contribuição com a derivada parcial em relação ao tempo. Então, mais del VZ del T. Observe no quadro, portanto, as três expressões obtidas a partir dos cálculos realizados. Vemos que, ao aplicá-las, você obtém as componentes da aceleração dessa partícula fluida a partir do campo de velocidade v em coordenadas cilíndricas. Com isso, eu encerro este vídeo. Nos próximos, nós vamos resolver um exercício que vai necessitar do uso dessas expressões. Até a próxima!